O Visão Trabalhista Entrevista está no ar para te explicar um dos primeiros e principais ataques de Michel Temer, que é a retirada de verbas para a Seguridade Social e o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, por meio da DRU. A DRU, para quem não sabe, a desvinculação das receitas da União é uma manobra que permite ao governo federal o uso livre de até 30% das receitas previstas no orçamento para fins diferentes daqueles inicialmente previstos. Ou seja, é um dinheiro que o governo usa livremente para tampar seus buracos ou conforme preferências políticas e econômicas. Esse percentual era de 20% e Temer conseguiu aumentar há poucos dias para 30% com o apoio do Congresso. Mas o que isso tem a ver com a sua vida? É isso que vai explicar para a gente o primeiro secretário da Força Sindical, Sérgio Luiz Leite, que também preside a FECINFAR, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo. Ele é membro do Conselho Deliberativo do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Serginho, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. E justamente o que a gente quer saber, às vezes tem tanta sigla que a gente não tem a mínima ideia do que significa e ela tem tudo a ver com a nossa vida. O que essa tal DRU tem a ver com a vida dos trabalhadores? Bom, obrigado, Cris. Prazer estar aqui falando com vocês. Logicamente, o nosso país, infelizmente, está se aprofundando numa crise política e também uma crise econômica, gerando alguns milhões de desempregados, infelizmente. Eu sei que não é diferente aqui, tenho acompanhado o dia a dia aqui do nosso grande amigo Jorginho, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, tentando medidas que assegurem empregos. Mas, lógico que o movimento sindical tem uma tarefa extremamente importante nesse momento, que é a defesa do emprego, a defesa da democracia e a defesa dos trabalhadores. E a DRU, que, como o nome diz, é a desvinculação das receitas da União. A DRU, Cris, ela foi criada nos anos 90 para que os governos pudessem, na verdade, livremente, apesar de existir um orçamento da União, poder realocar verbas para setores que, de acordo com o interesse da política de cada governo, fosse investido em outros setores, senão aquele que estava previsto no orçamento. E o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele tem uma função social extremamente importante, né? O FAT, ele custeia para milhões de brasileiros o seguro-desemprego, né, nesse momento extremamente importante. Ele assegura também o pagamento do abono salarial para os trabalhadores, sobretudo de baixa renda, que ganham até 2 salários mínimos, eles têm direito ao abono salarial. Com uma execução de uma DRU de 30%, é importante assim, o cidadão saber como é que funciona esses recursos dentro do governo federal. Toda a verba que compõe o FAT, que essencialmente é aquele recolhimento do PIS, no caso do trabalhador da iniciativa privada, e do PASEP, no caso do trabalhador do serviço público, ele gera uma receita importante para esse Fundo de Amparo do Trabalhador. Só para se ter uma ideia, são cifras em torno de 58 bilhões de reais que são arrecadados anualmente para pagar seguro-desemprego. Então, como é que se compõe essa divisão desse dinheiro? 40% de tudo que é arrecadado, ele é reservado para a utilização do BNDES para políticas de financiamento, geração de emprego, de renda. São políticas importantes que o BNDES desenvolve para o crescimento da economia no país. Então, já temos menos 40%. Quando você retira 30% da DRU, 40 mais 30, então esses 30% fica reservado para o governo gastar onde ele quiser. Ou seja, sobra 1/3 do recurso para se pagar 8 milhões, cerca de 8 milhões de trabalhadores desempregados por ano que nós temos, cerca de mais 6 ou 7 milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial, e, logicamente, que falta dinheiro
Agora, falta dinheiro porque falta receita ou porque a distribuição desse recurso não está sendo correta. Então, e aí quando falta dinheiro acontece, olha, tem que mudar, diminuir parcelas do seguro-desemprego, não dá para pagar o abono salarial, que foi o caso das medidas provisórias 664 e 665, que modificaram a vida dos trabalhadores em relação ao seguro-desemprego e ao abono salarial. Então, a aprovação de uma DRU de 30%, que antes era 20%, só lembrando disso, e já causava uma dificuldade muito grande para os trabalhadores, ela vem de encontro num momento muito difícil que o Brasil atravessa, com um aumento do desemprego, cerca de 12 milhões de trabalhadores desempregados, e, logicamente, com um recurso menor para a execução orçamentária para pagamento de seguro-desemprego. Ou seja, é alarmista a gente dizer que corre o risco de faltar grana para o seguro-desemprego, é muito sensacionalismo ou não? A gente corre esse risco? É uma preocupação que, de fato, nós temos. Logicamente que o seguro-desemprego é um benefício, é uma política constitucional, então é obrigatório o governo, se não tiver o dinheiro, ele tem que buscar de outras fontes, inclusive retirar do próprio BNDES, né? Mas, logicamente, que eu vejo mais a preocupação de, na história do governo ali instalado, se tem dificuldade orçamentária, começa a cortar benefícios. E nós temos visto aí as propostas que vêm vindo no governo Temer, no sentido de mudar a Previdência, leis trabalhistas, congelar salário de servidores públicos por 10, 20 anos, né? Então, a gente vê que essa situação de aperto fiscal no FAT pressiona a proposta de políticas, vamos dizer, recessivas, de retirada de direitos. E é isso que nós temos lutado contra isso que nós temos lutado lá no CODEFAT e, de forma geral, junto às centrais sindicais, junto com a força sindical. Agora, toda a argumentação que o governo faz em torno dessas políticas do saco de maldade, né? Saco de maldade. É justamente para tentar combater o crescimento do próprio desemprego, do buraco na nossa economia. Qual que é a sua avaliação? Isso realmente ajuda a combater toda essa crise que a gente está vivendo? Vai gerar emprego esse tipo de ação? Em hipótese nenhuma. Acho que essas são as medidas mais equivocadas que nós já vivemos na década de 90 e provou que não dá certo. Acho que nós temos experiências, o Brasil passou por experiências importantes, até da importância do controle da inflação, só que não conseguiu dar um passo adiante, que é melhorar a renda das pessoas, fazer políticas inclusivas com a sociedade, como, exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, desenvolvimento do setor de petróleo e gás, da construção civil, da construção pesada, enfim. Faltou essa política agregada à política de controle à inflação. E tivemos sucesso com isso, claramente no governo Lula, com geração de emprego, geração de divisas, melhorar a renda dos trabalhadores, ascensão de trabalhadores à classe média. Isso gira a economia e fortalece o mercado interno. Foi com esse propósito que nós enfrentamos a crise de 2008. E o que está sendo colocado agora é o retorno de uma agenda recessiva. Olha, se tem crise, então tem desemprego, não tem dinheiro para pagar o desempregado, aí vem com a história da reforma da Previdência Social, que o culpado é o trabalhador e não é as desonerações desordenadas que foram feitas nos governos, não é é importante as pessoas saberem, não é os 300 bilhões de reais que a iniciativa privada deve para a Previdência Social, que deve, sonegação na Previdência Social. Então, vêm as propostas de medidas recessivas para enfrentar a crise. Ninguém está, digamos assim, achando que não existe crise. Ela existe, está aí e nós temos que enfrentá-la. A forma de enfrentá-la que nós entendemos ser
a que está proposta agora não é uma forma correta e que vai surtir efeitos. Na verdade, fica nas costas dos trabalhadores, do aposentado, da sociedade como um todo, que está pagando muito caro por essa crise política e econômica. E o FAT também tem um outro papel, que é também de nutrir os cursos de qualificação, que também são importantes nesse momento que a gente tem uma legião de desempregados. Qual que é o impacto também nessa área, Serginho? Olha, é uma questão, Cris, muito interessante que você perguntou. Eu gosto de falar disso. Na década de 90, até final da década de 90, o FAT investiu em qualificação profissional em torno de, em média, 300 milhões de reais por ano, na década de 90. Hoje esse recurso se restringe a 50, 60 milhões por ano. Então, naquela oportunidade, nós tínhamos qualificação e não tínhamos oportunidade de emprego. O desemprego era muito maior. Num período recente, nós chegamos, agora não, mas nós chegamos a ter 5 milhões, 4 milhões de desempregados, quer dizer, uma taxa de 4,5%, 5% de desemprego. Hoje já está quase em 12%. Então, uma contradição das políticas. Então, num período, tivemos emprego, disposições de vagas de emprego e não tínhamos recurso para qualificação profissional. Era o momento de nós termos qualificado ali. Naquele período que estava aquecendo o emprego, elevar a escolaridade das pessoas, dos trabalhadores, mas ali já a política de governo já não incentivava a qualificação profissional. Então, isso acho que nós estamos pagando um preço também de uma política não realizada, que deveria acontecer naquele momento. E o que nós falamos para o governo? Lógico, mesmo naquele período que nós tivemos um índice muito baixo de desemprego, nós tivemos uma rotatividade de mão de obra muito grande, em torno de 46%, a média nacional. Que é uma briga histórica das centrais combater, regulamentar. Só para se ter uma ideia, se nós economizássemos 10%, diminuísse 10% da rotatividade de mão de obra, sobrava em torno de 3 bilhões de reais, que seriam pagos do seguro-desemprego, sobrariam para uma qualificação profissional, para um investimento num sistema público de emprego eficiente, com intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho, seguro-desemprego e qualificação profissional. Na verdade, esse mecanismo que a gente defende, sempre defendeu dentro do FAT, que seria a política positiva e não a política somente curativa, que é o seguro-desemprego. Então, mas nós vamos continuar insistindo nessa proposta para que a gente tome medidas, sim, que equilibrem as contas do FAT, mas, ao mesmo tempo, que essas medidas sejam propositivas e positivas. Serginho traz para a gente uma questão que é muito fundamental. As propostas que as centrais trazem, geralmente não atacam somente um problema, elas têm um olhar de conjunto. E é justamente esse olhar de conjunto que a gente não tem percebido nas propostas que parece que vão ser levantadas pelo governo Michel Temer. E aí a gente vai continuar falando um pouco disso no próximo bloco. Fica com a gente. Voltamos com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente te conta os efeitos da aprovação da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Ou seja, até 30% das receitas do governo federal poderão ser livremente utilizadas. Mas também não é só pelo governo federal, pelos estados e municípios. Aliás, essa é uma das grandes novidades da recente aprovação. Quem explica tudo isso para a gente é o Serginho, da Força Sindical, é assim que ele é conhecido na luta no dia a dia. Ele também preside a FECINFAR, né, Serginho? E está lá no FAT. Esse corte de verbas, ele também tem efeito sobre a Seguridade Social, no momento que se fala de reforma da Previdência, de pente fino em cima de quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Qual que é o impacto e existe alguma contradição nisso? Esse é um outro problema, não menos grave do que a DRU em relação ao FAT. Um detalhe importante, nós temos quase 15 anos ou 20 anos de DRU, que afeta o FAT. E esse valor ele fica num fundo imaginário, né? Olha, está aqui, eu tirei o dinheiro, mas está aqui no patrimônio do FAT. Então, hoje, o patrimônio do FAT tem mais de 200 bilhões de reais. Que isso é patrimônio dos trabalhadores. É importante cada cidadão, cada cidadã, que esse patrimônio existe. E é esses 200 bilhões que os governos, né, vamos ser claramente, já se utilizaram em outras áreas e, logicamente, viram que, olha, é um recurso importante, e ao invés de 20%, mudaram para 30% de DRU. Então, mas o recurso imaginário, não podemos usar, mas ele existe lá, os 300 bilhões. E na Previdência não é diferente disso, né? Hoje se fala só de desonerações, segundo os números aí colocados nesses debates da Previdência, o governo concedeu quase 50 bilhões por ano de desonerações para as empresas pagarem menos. A hora que começam os debates, a gente percebe que o setor do agronegócio não paga a Previdência igual uma indústria paga, né? Se uma indústria paga, sei lá, 20% da folha de pagamento, o agronegócio paga 2,5%. Então, uma diferença muito grande, né? Então, isso diminui a receita da Previdência Social. E aí o governo vem com proposta, olha, aposentar tem que ter idade mínima. Quais são as propostas do governo? Idade mínima, 65 anos, com uma tendência de querer igualar homens e mulheres, né? Desvinculação do benefício do salário mínimo, que é uma outra proposta que o governo tem trabalhado, e logicamente, falar que acabar com privilégios nas aposentadorias, como se uma professora fosse privilégio ela se aposentar com um tempo menor, como se fosse um químico, um trabalhador da indústria química, se aposentar com um tempo menor, sem saber porque se ele aposenta com um tempo menor, porque ele ficou exposto a agentes químicos que prejudicou a saúde dele, né? E outros setores, no setor de metalurgia, quem trabalha com alta tensão, a manutenção, que oferece um risco à vida desse trabalhador. Então, é nesse sentido que caminha, por parte do governo, a reforma da Previdência. Da parte nossa, nós temos proposta, porque às vezes reclamam, né? Às vezes a Miriam Leitão, mas centrais sindicais não tem proposta. Vira um chavão dizendo que o movimento sindical só faz baderna. Exatamente. Então, nós levamos proposta, vamos corrigir um erro das aposentadorias públicas, e não é do servidor de prefeitura, não, viu? Isso não tem problema, não. O problema é grandes, altíssimos salários de vários segmentos que nós temos limite, eles não têm. Então, vamos igualar essas aposentadorias, vamos trabalhar na questão que o setor do agronegócio pague a mesma previdência que você paga, que eu pago, que as empresas pagam, o comércio, toda a iniciativa privada. Quer dizer, vamos buscar a venda de imóveis, que a Previdência tem milhares de imóveis que só custa dinheiro para a Previdência sem ser utilizado. Quer dizer, então, fizemos várias propostas e pensar, sim, numa reforma futura para quem está chegando no mercado de trabalho. Bom, se eu vou começar a trabalhar, qual a previdência que nós queremos para esse jovem? Quais são as regras? Quais são as regras? Ele já vai entrar sabendo das regras. Nós sabemos que alguma coisa tem que ser feita para a Previdência Social, mas não da forma que está sendo colocada. E aí vem, sem fugir aqui da questão, vem a DRU também, quer dizer, historicamente tem um contingenciamento de recursos da Previdência muito grande. Quer dizer, o Diese está lá estudando os números junto com o governo para tentar chegar numa conciliação de números de quanto já foi contingenciado da Previdência Social, que esse dinheiro não voltou para a Previdência, né? As desonerações, quando foram aprovadas pelo Congresso Nacional, mais de, sei lá, 50, 60 setores que foram beneficiados, aí a leizinha dizia lá, olha, tem desoneração, mas falta dinheiro, o Tesouro paga. Tesouro, entenda-se, a sociedade paga. E aí fica a discussão agora, que ninguém fala que foi
isentado 50 bilhões de reais. Fala que não, que é o trabalhador que aposenta muito cedo. É sempre apresentado para nós como um grande prejuízo e a ideia de culpa, e que todos nós temos que pagar por essa culpa. Né? E é incrível como na história do Brasil também tem essa questão de combate aos marajás, e os marajás são diferentes tipos de marajás. Parece que é algo que é um tipo de discurso que vai se renovando para passar uma ilusão de que, na verdade, não existe. A gente tem recursos devidamente destinados, mas existem essas manobras para tudo. Eu não tenho dúvida. Por isso que, na verdade, pensar somente em políticas, digamos assim, olhando o valor gasto, é muito difícil você ter sucesso. Você vai fazer, na verdade, uma discussão contábil. Se tem dinheiro, paga, se não tem, corta benefícios. Acho que esse é o grande erro quando você discute política pública. Malvado, é a maldade, é a caixinha de maldade. Volto a dizer, voltando na questão do FAT, se o governo, nós precisaríamos para estruturar os postos do serviço de intermediação de mão de obra, os postos do Cine, ou não seja Cine, cada lugar tem um nome, mas o sistema público de emprego, vamos assim chamar. A proposta dos conselheiros do FAT foi um orçamento de R$1 bilhão. Tanto em 2015, 2016, foi aprovado 100 milhões. Isso não custeia o sistema público de emprego do Estado de São Paulo, só para se ter uma ideia. Enquanto isso, o trabalhador fica desassistido, porque uma forma de você diminuir gasto com o seguro-desemprego é você ter uma rede de procura de intermediação de mão de obra que te chama e fala, você está desempregado, vem cá fazer um curso. Quando você está desempregado, vai se qualificando e o sistema vai procurar uma vaga mais rapidamente. Quer dizer, então, isso quando você está com a economia aquecida e com geração de emprego, é muito simples fazer isso. E muito rápido. Então, você diminuiria consideravelmente o gasto do seguro-desemprego. Agora não, você só vai jogando na política, não tem nenhuma proposta ou intenção do governo de falar, tá bom, vamos discutir, vamos ver o que é essa rotatividade de mão de obra. O que acontece? Por que as pessoas, 46% ou quase metade do mercado de trabalho, ele muda de emprego? Muda de emprego bem claramente. Esse 46%, Cris, é somente as pessoas que foram demitidas da empresa, não está computado aposentados e pessoas que pediram demissão. Então, como é que você vai fazer uma política pública se você não atacar esse problema? O que acontece? Por que existe a rotatividade? É a história mesmo de parece que você está secando gelo. Secando gelo, é verdade. Nós temos um artigo da Constituição Federal, se não me engano, 239, que está lá para ser regulamentado, que é justamente de beneficiar empresas que têm baixa rotatividade, diminuindo o valor da contribuição para o FAT, do PIS, e aumentar para setores que têm altíssima rotatividade. Quer dizer, compensa e você estimula com uma política altamente positiva. Eu vou dar um exemplo, mais fácil eu falar dos setores que os químicos representam, mas a indústria farmacêutica tem uma rotatividade média de 18%. A petroquímica, um pouco menos, 13%, 14%. O setor de transformação do plástico, 42%. O setor de fabricação de etanol, 48%. E a média nacional da indústria, 46%. Construção civil, 85% de rotatividade. Comércio, 50%, passa quase 60%. Então, esses setores que têm maior rotatividade, eles deveriam ter algum custo adicional para a gente saber o que acontece. É um tipo de mecanismo que você está contando, parecido com o que foi feito em relação ao acidente de trabalho. Hoje FAP e o NETEP, exatamente. Para quem não está familiarizado, hoje a gente tem um mecanismo de que as empresas que mais acidentam trabalhadores, elas mais pagam um imposto lá para ver se elas começam a investir em políticas de prevenção de acidentes. E você vê, Cris, que o legislador da Constituinte de 88 foi muito sábio nessa proposição
e depende de regulamentação por lei ordinária. Então, esse dispositivo sobre a rotatividade de mão de obra, ela foi já prevista na Constituição de 1988. Falta uma regulamentação. Então, eu falei, o legislador daquela época foi muito sábio em imaginar que o problema da rotatividade de mão de obra seria o principal, vamos dizer assim, carrasco do pagamento do seguro-desemprego. E falando em Constituição, tudo isso que a gente está abordando vai ter efeito nos direitos fundamentais que estão lá garantidos. Queria que você fizesse uma análise para a gente dessas afrontas para aquilo que a gente conquistou em termos de direito social lá em 88. Olha, hoje a agenda colocada para os trabalhadores é a reforma da Previdência, daquilo que eu já falei, terceirização, que eles não querem só regulamentar, porque nós queremos regulamentar a terceirização, mas para eles não bastam somente regulamentar, eles querem que toda a fábrica possa ser terceirizada. É aí que nós somos contrários.